Boa tarde, pessoal. Eu uso o codinome Cido Gabriel. Gabriel é o sobrenome da minha família e eu não carrego esse sobrenome. O meu nome ficaria muito grande se colocasse o Gabriel e resolveram então suprimi-lo, deixando só o último sobrenome, que é Silva. Eu gosto muito do sobrenome Gabriel. Já tentei colocá-lo há muitos anos atrás e o juiz negou na época. Mas não estou aqui para falar do meu sobrenome e nem do meu nome. Eu sou uma pessoa comum, autêntico, às vezes tempestuoso, lutador. Tenho o meu lado generoso, sim, como todo mundo tem. Tenho o meu lado difícil, como todo mundo tem. Mas, chegando na idade que nós estamos chegando, eu estava refletindo muito hoje acerca de algumas situações. Eu sou espírita desde meus 20, espírita mesmo, de frequentar, de estudar, desde meus 25 anos. Na mediunidade, eu me sinto médium desde os 4 anos de idade. Mas uma mediunidade muito perturbada, muito conflituosa, muito misturando com o emocional, com a criação, com a família, com a educação, com os valores da época, com a falta de conhecimento de meus pais. Enfim, eu iria ser padre. Era uma decisão minha aos 4 de idade. E eu fiquei fascinado pela Igreja Católica. Hoje eu entendo tudo isso, mas também não estou aqui para falar da minha vocação católica, espírita, umbandista ou cristã. Eu estou aqui para falar algo de coração a coração. Hoje eu me encontro em Uberaba, temos uma casa espírita que nós trabalhamos há 19 anos, mas o trabalho nosso existe há 35 anos. Estou em Uberaba há 38 anos. Vim de São Paulo para cá. Passei pelas provas como todo mundo passa. Pelas lágrimas, pelas dores, pelos conflitos, pelos acertos e erros, erros e acertos. E fui me construindo e me desconstruindo dos valores que me faziam mal. Fiz terapia, procurei me autoconhecer, tive um professor fantástico chamado Dr. Adroaldo Modesto Gil, convivi com pessoas do Sanatório Espírita de Uberaba por quase 30 anos de minha vida, fui secretário do Adroaldo, da comunidade terapêutica espírita, depois fui também o tesoureiro do hospital, mas convivi com as pessoas que eu considero mais iluminadas da minha vida. Bom, o motivo de eu ter vindo a Uberaba, mudado para cá, foi a angústia de estar em São Paulo, uma cidade que eu amo muito, eu sou apaixonado por São Paulo, mas devido aos inúmeros assaltos que eu sofri, um deles quase perdendo a vida, eu perdi a vontade de ficar em São Paulo por medo. Mas em 84 eu estive em Uberaba, conheci o Chico e o abracei. Peguei um livro que me foi autografado, chamado Vinha de Luz, e eu fiquei encantado com aquele homem, aquela figura impressionante, sem contar o fenômeno físico do fenômeno do perfume que ele passou pelas minhas mãos, meus braços, que durou quase 24 anos. Voltei para São Paulo, em 84, quando eu vim visitar Uberaba, fiquei com Uberaba na cabeça. Em 86 eu me mudei para cá. A minha vida espírita então se intensificou bastante. Mas também não é isso que eu quero falar com vocês. Li um pouco, tenho uma dificuldade cultural muito grande, intelectual. O que eu sei é de vida. O que eu sei é da luta comigo mesmo, das tarefas que eu abracei, muitas vezes me enganando a mim mesmo, como se as tarefas fossem me levar para o céu, ou não me deixar preso no umbral. Passei pela quase morte várias vezes,
E diante do perigo eu me assustei muito e fui ajudado demais, sobretudo por Chico Xavier, pela Eugorina Cunha de Sacramento e pelo Jorge Bichuete de Uberaba, de Conceição, mas médico em Uberaba, dentre outras figuras como o Dr. Adroaldo, e muitos amigos me tiraram do chão. Chegamos ao ponto de fundar a Casa Francisco de Assis. Sou às vezes polêmico, sou apenas às vezes meio briguento, às vezes impulsivo, como me diz um amigo meu, eu sou uma pessoa passional. Mas também não é sobre isso que eu vim falar conosco. Uma hora eu explico melhor para vocês a esse respeito. Eu tenho 2 livros editados, um não foi registrado, esgotou na época, deu muita polêmica, foi na época da AIDS, eu publiquei um livro, AIDS, Vacina de Esperança Terapêutica de Paz. O nome me foi dado, foi sugerido pelo Dr. Jorge Bichuete. Esse livro eu levei nos guetos, eu levei nos lugares de pessoas não espíritas, porque eu estava perdendo muitos amigos, a dor era muito grande e o preconceito era muito maior que a dor. Mas é um livro que me trouxe muitas dores, muito comentário, muita maledicência, sobretudo dos supostos espíritas com E minúsculo. Foi uma fase da minha vida que eu passei por uma turbulência muito grande por conta deste livro, coisa que eu fui avisado pelo Chico antes. Eu não vou aqui também entrar em detalhes como é que o Chico me ajudou a sobreviver, como é que o Dr. Bezerra entrou na minha vida através do Chico Xavier, os recados que eu recebi do Chico através dos amigos mais íntimos. E eu continuei minha caminhada. Trabalhei em várias casas espíritas. Depois que eu fui católico em São Paulo, eu me tornei um bandista dos 14, 15 anos aos 18. Deixei a Umbanda, gostei muito da Umbanda, mas deixei a Umbanda. Conheci várias religiões. Voltei para o catolicismo, na Igreja da Consolação, com o padre Dario, que eu acho que hoje, se ele estiver vivo ainda, ele é cônego da Igreja da Sé, ou foi cônego da Igreja da Sé. Morei bem, morei mal, desfrutei das coisas da vida, passei as necessidades de uma pessoa que divide quarto com 5 pessoas em uma pensão. Tudo que uma pessoa passa, eu também passei. Hoje, essa semana, observando, já estamos chegando no Natal, eu sempre estou fazendo alguma coisa, eu sou muito brincalhão, divertido, eu gosto de falar uma boa piada, fazer graça com a própria dor, criei um canal no YouTube falando de coisas engraçadas, ponho meus amigos para rir, enfim, também não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar é uma coisa que resume talvez em um parágrafo, em um ponto. Eu não sei nada. Li alguns livros, alguns do Chico, uns 200 talvez, dos 500 que ele escreveu. Do Bacelli eu li pelo menos 100 livros. Do Divaldo eu li alguma coisa. Do Robson Pinheiro também. E outros médiuns também. Conheci muitas figuras importantes no meio do espiritismo e fora do espiritismo com as suas mediunidades, como foi o caso do Dr. Écio Cavalcante de Queiroz, em Recife, que incorporava supostamente o Dr. Fritz. Conheci várias pessoas que eram médiuns, mas não eram espíritas. Viajei pelo Brasil afora em busca de conhecimento e de fortalecimento para a minha sobrevivência enquanto ser humano. Porque havia uma dualidade em mim muito grande entre quase que uma coisa meio bipolar. A felicidade, a alegria, a paz e de repente a depressão, a tristeza, a melancolia, a frustração, a insegurança, o medo, a raiva. Era uma mistura de coisas que nada de morder ninguém, nada de matar ninguém, mas que causaram prejuízos para mim e prejuízos às vezes para as pessoas ou para as minhas relações. Também não é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu assisti vários vídeos. Eu assisto vídeo evangélico, católico, espírita,
ufólogo, cientistas, canais sérios de televisão que passam na internet assuntos que nós não estamos vendo na televisão aberta. É a mania minha de me informar. Eu gosto de estar informado sem ser contaminado pela informação. Nem tudo eu acredito, nem tudo eu avalizo, mas algumas coisas me chamam muito a atenção. Eu tenho amigos espíritas que falam muito bem, com uma cultura muito profunda, a respeito do espiritismo e a ciência, do espiritismo e a sua dimensão cósmica, pessoas realmente com cabedal de conhecimento muito grande. E eu não me atrevo a manifestar assuntos que vocês podem buscar nos canais da internet sobre espiritismo ou sobre espiritualidade. Estou chegando aonde eu quero. Há cerca de uns 2 meses, eu comecei, um pernilongo aqui, eu estou no meio das plantas aqui em casa. Eu comecei a montar uma sala na nossa casa espírita. Antes de entrar no salão principal, a sala dos pretos velhos. Eu quis remontar os meus 14 anos de idade em São Paulo, quando eu fui acometido de um processo mediúnico, sendo católico, e eu me vi perdido, sem informação. Eu tive uma crise, não sei se de corporação ou o que foi, no ginásio que eu estudava no Bom Retiro, no colégio Alarico Silveira, na Rua dos Italianos. E aí foi onde eu descobri a mediunidade, que eu tinha muito medo de mexer com o espírito, e eu reprovava, o meu preconceito era muito grande, qualquer tipo de manifestação que não fosse da Igreja Católica. Apanhei muito com tudo isso e aprendi muito também. Passei muitos anos trabalhando no Espiritismo em Uberaba com um médico espiritual, que trabalho com ele até hoje, o Dr. Frederic Kempler, amparado pelo irmão Francisco Monteiro de Carvalho, que é um frade que eu conheço ambos de muito tempo atrás, de outras vidas. Hoje nós temos uma gama de espíritos que nos ajudam, muito grande, mas, mesmo assim, eu não consegui mudar para ser uma pessoa tão melhor quanto eu gostaria. Eu me esforço muito para vencer as minhas más tendências. Me sinto uma pessoa cruel, má, de jeito nenhum. Me sinto uma pessoa comum, normal, com defeitos e qualidades, trabalhando para a minha própria evolução. Quedas, levantamentos, machucados, curativos, volto a passar pelo mesmo lugar onde eu me machuquei, coisa que não deveria, e vou caminhando na estrada da vida. Eu deixaria para os meus amigos ou conhecidos, nem vou chamar de amigos, os meus conhecidos espíritas, de alta envergadura de conhecimento intelectual e alguns também de conhecimento, de sentimento, de valores morais muito grandes, a discutir o lado quântico da situação do planeta, falar sobre transição planetária, etc. e tal. Eu deixo para eles, quem quiser saber, me peça os nomes que eu passo depois, basta me perguntar no canal. Eu dou uma lista de nomes que eu acho que falam coisas com consistência. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte: diante de tudo que eu estou percebendo, eu não queria passar muito do meu tempo hoje, eu prefiro, nessa vida, não caminhar muito para o lado da intelectualidade, mesmo porque eu não tenho memória boa para isso. Eu tenho uma limitação intelectual no sentido de aprendizado, de memória, de colocar coisas da maneira que eu vejo as pessoas mais bem formadas fazerem. O que eu aprendi com essas pessoas, eu entendo para mim. Mas o que eu poderia falar para vocês não acrescentaria muito, não mais do que se vocês as assistissem nos canais que existem. Portanto, eu decidi nessa vida, e a duras penas, a trabalhar o meu lado moral, o meu lado emocional, o meu lado de sentimento. Sempre ouvi dizer no Espiritismo
que a bandeira principal do Espiritismo chama-se: fora da caridade não há salvação. E a maturidade do senso moral. Um dos capítulos que eu mais gosto de ler no Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 17, O Homem de Bem. Vale a pena vocês lerem. Apesar de eu amar muito o capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve, eu custei a entender de que caridade fala o Evangelho. Caridade material, caridade moral, as duas juntas, a caridade de você consigo mesmo, a caridade para com os outros na religião. Qual é o contexto da palavra caridade? Eu sempre ouvi dizer no Espiritismo que a maior chaga da humanidade chama-se o pai de todos os vícios e defeitos, é o egoísmo. Enquanto o egoísmo não for vencido na Terra, nós viveremos a tropeços, resgatando karmas, dívidas do passado, expiando as nossas vidas e tendo provas para passar de ano. Bom, com o resgate dos meus 14 anos agora, sem deixar de trabalhar com o Dr. Frederic, ou com os mentores que nos acompanham há muito tempo, passenciosamente conosco, eu resolvi então trabalhar com o Pai Joaquim, assim eu dou o nome, mas pode ser qualquer outro preto velho que se aproxime de nós. O que eu chamo de preto velho, na verdade, é um nome usado na Umbanda. São ex-escravos que se iluminaram através da dor, do resgate de vidas passadas e hoje se tornaram luz. Chico explica muito bem isso. Tanto que um dos espíritos que mais ele amava, que era um grande protetor dele, era Pai Benedito das Almas, que supostamente seja São Benedito, que aparecia para muita gente como Pai Benedito das Almas. Não estou aqui para discutir religião também. Por que eu estou resgatando esse lado dos meus 14 anos? Porque eu vejo nos pretos velhos algo que não precisa ser falado, mas que precisa ser sentido. E eles conseguem fazer isso conosco. Eles conseguem nos passar sentimento. A preta velha com seu colo de mãe, o preto velho com sua sabedoria, com suas bendições, e trazendo-nos paz. Não vou discutir o sincretismo do incenso, da vela, da água, enfim, do cachimbo, do charuto, como limpeza de energia. Eu não estou discutindo isso, não estou aqui para discutir religião e procedimentos religiosos. Eu estou aqui para dizer sobre valorização de sentimento humano. Muitas pessoas que trabalharam com Chico, conviveram com ele por 40 anos, mesmo estando com ele por 40 anos, ali toda semana, não conseguiram absorver, não conseguiram ter condição de vencer a si mesmo, mesmo estando lá ao lado de um apóstolo de Jesus. Porque Chico foi, sim, a reencarnação de Chico, remontando o passado, é de um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vencer a nós mesmos é uma questão muito difícil, porque remonta milênios de nossa consciência. Eu queria dizer para nós que eu deixo para os intelectuais discutirem a parte mais profunda do conhecimento. E eu me convido e os convido para nós não discutirmos nada, mas sim tentarmos colocar em prática o que tanto o Evangelho nos diz. Fora da caridade não há salvação, maturidade do senso moral, perdão das ofensas, conviver consigo mesmo, trabalhar as questões obsessivas, seja da auto-obsessão, externa ou interna, não vem ao caso. E para isso, eu digo uma coisa para nós muito importante. Gente, em nome de Deus, eu não me sinto mais um espírita kardecista, simplesmente. Eu me sinto um espírita de conhecimento, mas um espiritualista de sentimento, com abertura para todas as religiões, e não exatamente para o espiritismo. Embora eu não abra mão absolutamente da filosofia, do lado moral e do lado científico do espiritismo, que para mim abriu uma janela e uma porta imensa
mas eu não quero ficar preso a situações que possam me causar desconforto. Os ortodoxos, os moralistas, os que ainda não entenderam o recado do Chico para nós, eu prefiro respeitá-los enquanto eles conseguem, naquilo que eles conseguem ver, e me respeitar naquilo que me dei o direito de me tornar livre para mim mesmo. Não vejo milagres a não ser o processo do esforço íntimo, mas uma coisa eu quero alertar a todos, sem causar pânico em ninguém. Teremos, sim, anos muito difíceis, anos de muita dor e lágrima, de resgate e aprendizado, de perdas de ordem física ou de ordem emocional. E precisamos estar atentos. Razão pela qual eu convido pelo menos os membros que trabalham conosco no Francisco de Assis para se despojarem do peso que nós carregamos, da força do jugo do mundo. Não nos tornarmos santos, mas focarmos mais nas palavras de Jesus, nas orientações que nós recebemos, não só da doutrina espírita, mas de Lutero, de Paulo de Tarso, dos evangelistas, nos exemplos de Madre Teresa, de Irmã Dulce dos pobres da Bahia, dos exemplos das pessoas que passaram pela terra, Francisco de Assis, a sua época, e focarmos no sentimento, porque o nosso maior problema é usarmos o conhecimento sem amor. Eu não vou aqui entrar em detalhes do que pode acontecer nos próximos anos. Porque acontecendo ou não, filhos de Deus como nós somos, filhos do universo, filhos do cosmos, nós seremos sempre sobreviventes e a paz estará dentro de nós, na terra ou onde a gente estiver. No Brasil, na Etiópia, em Gaza, a paz é uma questão individual e construção íntima de cada um de nós. Mas chegou a hora, está chegando cada vez mais o momento de despertarmos para alguma realidade mais profunda da vida. Pomos de lado as picuinhas, as mágoas, os ressentimentos. Estou falando por mim, não sei se vocês têm algum ressentimento. Pomos de lado as coisas que nos prendem ao nosso lado inferior, ao nosso lado da mesquinhez, ao nosso lado da imperfeição. E caminharmos sempre, nos prepararmos sim para os anos que se virão. Cada qual com a sua interpretação católica, evangélica, umbandista, espiritualista, científica ou não, algo está vindo pela frente. E nós teremos que vivenciar esse algo, porque moramos em um planeta chamado Terra, que faz parte de um conglomerado de planetas, de um sistema solar, do qual Jesus é o governador da nossa Terra, com outros governadores dos demais planetas. Eu termino dizendo para nós o seguinte: vamos nos esforçar mais. Vamos olhar com olhos bons. Se teus olhos forem bons, se teus olhos fossem bons, se teus olhos são bons, verá nos outros coisas boas. Pararmos de ficar presos aos karmas, os problemas que vão surgindo familiares, com filhos, com marido, com esposa, com amigo, com patrão, com empregado, tomando nossa cabeça, enchendo ela de confusão. A nova ordem mundial que tanto fala, penso eu, que já está acontecendo na criptomoeda, no CPF, nas informações que nós prestamos a cada coisa que nós fazemos, no cartão de crédito, os governos, os BRICS, a moeda única, tudo isso, vocês podem encontrar essas respostas através da internet, por outros espíritas ou médiuns, que é um assunto que eu não quero entrar. Porque tem muita informação, algumas assustadoras, algumas evangélicas, algumas católicas. Não vem ao caso. Como eu disse, quem quiser saber nomes, me chama, que eu passo os nomes de pessoas que eu assisto para eu fazer análise, para eu observar a visão daquele padre, daquele pastor, daquele médium, daquele esotérico, daquele espiritualista,
Mas a minha visão é muito simples para mim. Fora da caridade não há salvação. Lutemos muito, nos esforcemos bastante para vencer a nós mesmos, sem nos santificarmos. Mas se nós queremos o céu, teremos que buscá-lo com as nossas mãos no trabalho do bem, com o nosso coração buscando Jesus, que para mim é o meu terapeuta, é o terapeuta das almas. Jogarmos no lixo o que é do lixo e deixarmos guardado o que vale a pena. Então, prezados irmãos, eu encerro esse vídeo sem revelar nada do que eu assisti essa semana. Depois eu cito nomes para quem quiser me perguntar, os nomes dos canais e as pessoas que eu assisti a alguma coisa que me chamaram a atenção. Se vocês quiserem assistir, ótimo. Isso me deixou louco ou menos louco, obsediado ou não? Não. Continuo vivendo, continuo trabalhando, continuo rindo, brincando, chorando, caindo, levantando, trabalhando, porque a vida segue. A vida vai. Ela não espera, sentado do nosso lado, no relógio do tempo, a nossa vontade de nos levantarmos e seguirmos adiante. Tempos difíceis virão, mas se nós formos fortes, estivermos firmes dentro da nossa fé, mas sobretudo da prática do amor do bem, nada vai nos abalar, porque nós estaremos conscientes daquilo que nós acreditamos e que o bem vai sobrepor o mal cedo ou tarde, nem que demore 50 anos, 100 anos. A tal da transição planetária, citada pelo Geraldo Lemos Neto, por outros médiuns, por outros estudiosos da doutrina espírita. Não me classifico mais apenas como espírita kardecista, mas eu sou kardecista, umbandista, candomblessista, xamã, católico, evangélico. Eu sou tudo e não sou nada. Porque, na verdade, eu quero ser uma pessoa que possa sentir a paz que os anjos sentem. É pretensão que os seres evoluídos sentem. Que os anjos, os benfeitores maior, a ternura que eles sentem de um Bezerra de Menezes, de um Pai João e Mãe Maria, de um Eurípides Barçanufo, de um Chico Xavier, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, de um Francisco de Assis. Eu quero um dia chegar nesse ponto. Pode demorar 1000 anos, não sei, 2000 anos. Esse é meu projeto de vida. Usar das coisas que a vida me der para a manutenção da vida, sem que essas coisas me possuam, que eu possa usá-las sem apego, porque mais cedo ou mais tarde eu terei que ir embora e deixar para trás tudo o que eu conquistei, levando no coração as obras e na consciência e no remorso os erros e as culpas. Sejamos com Deus, sejamos conosco, nos coloquemos no lugar do outro, sem precisar concordar com o erro do outro, sem precisar dizer amém aquilo que não é amém, sem precisar dizer que somos donos da verdade, porque não somos donos da verdade. Somos donos da nossa verdade segundo a nossa ótica, mas a verdade verdadeira, esta pertence a Deus, esta pertence a nosso Senhor Jesus Cristo. Publiquei no meu canal do Facebook uma matéria muito interessante do Geraldo Lemos, falando sobre o Chico tendo um encontro com o comandante de uma nave na lua de Saturno, acho que é Saturno. Depois vocês olham lá, ou então vai direto no Geraldo Lemos Neto, busca a matéria. É muito interessante a colocação que o Chico fez para o Geraldo Lemos e ele transmitiu para as pessoas. Um beijo grande, bom fim de domingo. Amanhã começamos uma semana nova. Para mim não tem domingo, segunda ou sábado. Todos os dias é dia de renascer. É dia de recomeçar, é dia de reavaliar, é dia de reconquistar a paz que um dia nós abandonamos por conta do nosso egoísmo. E a partir daí criamos um karma dolorido para nós. É a hora, todo dia é hora de começar. E o começar é agora. Ontem é passado. Amanhã ainda é futuro. Hoje é o dia mais importante de nossas vidas. Até mais, muito obrigado, espero que eu não tenha cansado vocês, mas eu estou falando de coração. Deus abençoe a todos.
Zambi, Oxalá, enfim, grande espírito. Vamos aprender a ser menos orgulhosos e mais humildes, para não carregarmos tanta coisinha boba dentro da nossa alma. Amanhã o corpo volta para a terra e o espírito leva aquilo que ele conquistou dos valores morais. Tchau, tchau, gente. Obrigado.